meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra. No meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos. Somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito. Significado de xenofobia. A xenofobia é a desconfiança, temor ou hostilidade ao estrangeiro. Isso inclui pessoas de outro país, cultura ou dentro do mesmo lugar na condição de forasteiro. Na prática, é a violência justificada por questões como lugar, língua ou etnia de outro povo. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, a xenofobia envolve atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem, difamam pessoas com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. Impacto da xenofobia no Brasil. Por serem vistos como pessoas inferiores, não são raros os casos de imigrantes que precisam se submeter a trabalhos análogos à escravidão, quando vêm tentar a sorte aqui no país, além de serem afastados de serviços públicos. Xenofobia entre brasileiros. Outra manifestação de preconceito se dá entre os próprios povos migrantes de uma região do país para outra. Esta é a realidade de nordestinos e nortistas quando decidem buscar melhores condições de vida no centro-sul do país, por exemplo. Muitas vezes, esses migrantes enfrentam hostilidades por terem costumes e cultura diferentes das dos demais. O movimento separatista Sul é meu país é um reflexo desse sentimento de superioridade em relação ao restante da nação. Para começo de conversa, vamos diferenciar o imigrante do refugiado. O imigrante é aquele sujeito que vive num país que está mal, péssimo. Por exemplo, que passou por algum desastre, alguma guerra civil, um regime ditatorial, o Haiti, por exemplo. E ele sai daquele local para tentar buscar melhores condições de vida em outro lugar. O refugiado, meu amigo, é outra conversa. Ou o cara sai da onde ele vive, ou provavelmente ele vai morrer. O mundo vive uma crise dos refugiados sem precedentes. É o que a gente tem visto em todos os noticiários, sites, pelo mundo todo. Saiu no Le Monde, que é um importante jornal francês, que nos últimos 10 anos, o número de refugiados no mundo todo mais que dobrou. Atualmente, a gente vê um grande problema bem localizado na Síria, que está numa guerra civil há 4 anos. O curioso e o triste dessa história é que só agora, em 2015, as pessoas começaram a realmente voltar os olhos para isso. E por quê? Por causa dessa imagem. É uma imagem de um garoto curdo que foi encontrado morto nas areias da Turquia. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Carlos, para quem não me conhece, prazer. Eu vim presenciar de perto a má política empregada na Venezuela, que ocasionou 60 imigrantes, refugiados do seu próprio país. Eu estou aqui com eles e pude ver com meus próprios olhos a política que falam que lutam pelos pobres e na verdade estão estão deixando cada vez mais pobres e submissos a esse tipo de governo, né? Chega a ser deprimente, chega a doer o próprio coração com relação a esse tipo de atitude. Até então a gente observava isso nos noticiários, observava isso de longe, eu nunca pude perceber, nunca pude ter uma noção tão precisa como é ver de perto essa realidade que hoje se encontra desses venezuelanos. Ajudar a contribuir, a amenizar a dor e a fome que eles estão passando aqui. Afinal de contas, eles vieram de tão longe, refugiados, não foi por outro motivo. Foi pela fome e pelo desespero que lá se encontravam.
que a política aplicada realmente é essa, de deixar o governo gordo, e quem aceita esse tipo de doutrina com migalhas, enquanto as verdadeiras pessoas que têm que se lutar, estão aqui pedindo abrigo, pedindo socorro. É isso que você luta? Essa é a política que você quer para o seu Brasil? Nós estamos aqui, infelizmente não são cenas tristes, mas fica uma lição. E para quem não acredita, é só vir aqui e ver com seus próprios olhos. Se você ainda pensa que tudo que é feito por eles, pela mídia ou por qualquer outra coisa, é fake news, venha ver de perto. É diante dessa realidade que eu venho aqui pedir para todos, quem puder doar, quem puder vir aqui deixar algum alimento, seria de suma importância. Afinal de contas, eles não têm culpa do que passaram por lá, não têm culpa do que está acontecendo lá na Venezuela, né? Ainda há quem defenda esse tipo de governo, ainda há quem defenda esse tipo de sanidade. Desejamos uma boa tarde aos nossos ouvintes. Nós somos do Centro Universitário Uninova FAP, fazemos o 3º período do curso de Direito e estamos aqui para falarmos um pouco sobre a eficácia dos direitos fundamentais no nosso país. Para isso, nós contamos com a presença do professor de espanhol Jesus Fleitas Puig, que vai nos falar um pouquinho sobre o processo de adaptação e a cultura do país, de onde ele veio, incluindo a parte política e a parte dos direitos humanos. Vamos começar a nossa entrevista. Bem, eu queria que você falasse da sua cultura lá no seu país, com várias pessoas Boa tarde para todas as pessoas que nos estão ouvindo agora. Bom, com respeito à cultura em Cuba, Cuba é um país geralmente com um nível de cultura bem avançado. Tem pessoas que fazem muito trabalho cultural lá. O desenvolvimento, sobretudo da educação em Cuba, é muito bom, porque a educação lá em Cuba é de graça. Tudo o que é referido com educação não tem que pagar nada lá. A medicina lá também é de graça. As pessoas não têm que pagar nada por a medicina. E, sobretudo, em esse desenvolvimento cultural, há muito, sobretudo, eu diria, desarrollo tanto desde el nivel científico como desde el nivel de pesquisa y de resultados. En el caso de los ministerios, hay varios ministerios que se dedican al desenvolvimiento de recursos, como por ejemplo está el Ministerio de Bibliotecas, que se dedica a hacer un desarrollo cultural para mejorar un programa de lectura, no cual usted avaliaba lá, para que el país todo se desenvuelva desarrollando el nivel cultural de lectura. E você poderia me explicar qual foram os motivos que fizeram você vir para cá? Bueno, entre essas coisas lá, o principal motivo foi mais um motivo familiar, porque lá quando minha mãe morreu, eu fiquei sozinho lá e eu decidi vir para aqui para me reencontrar com meu pai, que eu não veia ele há 20 anos, e eu vim para me reencontrar com ele. E aí de passo decidi quedar-me aqui morar, porque lá o principal problema que tem é econômico. Um país que se fala muitas notícias nas redes sociais, sobretudo, mas não tudo que se fala é verdade. Mas o principal problema que posso dizer que tem o país de Cuba, que acho que é uma das principais coisas que a gente ignora, é um problema econômico, que lá o salário é muito pouco, porque um salário médio lá é para os trabalhadores que trabalham para o governo seriam uns R$100, porque lá tem dois tipos de trabalho, o trabalho para o governo e o trabalho particular. O trabalho particular se ganha um bom desenvolvimento econômico, boa solvência econômica, mas não todo mundo tem a possibilidade de abrir um trabalho econômico lá, que seja por conta própria, que é como se conhece o nome lá.
Ok, Em relação aos direitos humanos lá em Cuba, como você acha que funciona isso? Bueno, con respecto a los derechos humanos, lá em Cuba tem uma grande política disso, porque o que acontece? Cada ano o governo dos Estados Unidos ele faz uma pesquisa em Cuba para ver se em verdade lá tem direitos humanos. Agora, nunca eles han podido comprobar uma prova de que lá não tem direitos humanos. Porque o que acontece? O governo de Cuba ele comprova que até certo ponto sí tem direitos humanos, porque a educação é de graça, a saúde é de graça, as pessoas não têm problema para sair na rua, que podem sair a 4 horas da manhã e não tem assalto. Até esse ponto é muito bom. Agora, o ruim lá é a economia. Por exemplo, você tendria, se te avaliasse para o governo, de las duas formas de governo, tendria que te avaliar 30 anos para poder comprar um carro. Agora, isso é desde o ponto de vista, como já falei, do governo, trabalhando para o governo. Agora, isso não quita que não se defendam lá os direitos humanos. Lá tem uma árdua política de direitos humanos que é defensiva, ordenada, que foi um decreto-lei, que não lembro agora o número, que se escreveu há muito tempo atrás, que é a representação de todos os direitos humanos em Cuba. Inclusive a UNICEF, que es la Unión Nacional de la Defensa del Niño, cada año muestra a Cuba como uno de los principales ejemplos en la defensa de los derechos humanos da infancia, das crianças. Além de isso, também podemos falar que lá tem pessoas que defendem também os direitos das pessoas que têm uma decisão sexual diferente. Por exemplo, está a filha do Raúl Castro, que ela defende muito os direitos das pessoas que têm uma decisão sexual diferente. Ela está permitindo agora que se aprove uma lei para que essas pessoas possam se casar, se trocar de gênero, e inclusive essa lei ainda não está aprovada. Se quer aprovar porque está em processo de que ela aprove o parlamento, mas tem muitos países no mundo em que essa lei ainda não está aprovada. Inclusive o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele falou que ele preferia se matar que assistir a uma boda de duas pessoas com gênero sexual diferentes. Então, que diga iguais, com gêneros sexuais iguais. Então podemos dizer também que isso é até o ponto de vista de que se cumpre a respeito dos direitos humanos, donde único más o menos se puede ver un desrespeto a algo así es cuando vemos que, por ejemplo, hay algunas manifestaciones contra el gobierno que como bien dice aquí Cecilia, libertad de expresión, que la noté mucho porque la tienen unas damas de blanco, que son as mais dos presos políticos, que elas tentam fazer manifestação contra o governo e não são muito bem-vindas elas. Então essa é uma coisa que se vê lá, que por exemplo, tu chega aqui, tu podes gritar abaixo Lula, abaixo Haddad e abaixo Bolsonaro, ou gritar tudo isso. Lá o cubano geralmente quando vai embora de Cuba não vai embora por um problema político, vai embora por um problema econômico, mas porque también en cierta manera tiene sus problemas lá, y porque es más un problema financiero. Mas volviendo al tema de la cuestión de los derechos humanos, podemos hablar lo siguiente, que lá, como ven aquí sale el jornal, tem también un solo jornal, que es el jornal del órgano oficial do Comité Central del Partido Comunista, el único jornal que tem lá. Entonces eso también es de cierta manera una falta de derechos humanos, porque solo tendría un jornal con unas noticias. Por exemplo, eu cheguei aqui no Brasil e todas as notícias que eu tinha de Lula, antes de falar a notícia, vou dizer que eu não tenho compromisso político nenhum. Eu não gosto da política de nenhum jeito, nem de esquerda nem de direita. Nem a gente. Então, posso dizer que todas as notícias que eu tinha de lá eram de que Lula era um mártir, de que o povo do Brasil estava fazendo a maior injustiça do mundo como o melhor presidente da história que ele já pudo ter. As notícias publicadas lá. Inclusive, falam muito de perseguição política. Falam muito disso.
até quando eu cheguei aqui no Brasil e eu pude ler e ver as notícias como são, ver todas as coisas, me informar, também porque lá a internet é um problema que não todo mundo tem acesso a ela, é muito caro mesmo ter acesso à internet, não é impossível, mas caro sim, e a gente prefere lá não gastar, em vez de gastar, por exemplo, $15 em 3 horas de internet, prefieren gastarlo en comida, porque tú no vas a tener, ¿para qué tú vas a gastar $15 en 3 horas de internet cuando tú puedes tener en comida? Por eso es que a gente também não tem muito acesso à internet, porque se concentra mais nas coisas básicas do dia a dia. E só para finalizar essa entrevista, a gente gostaria de saber que direitos você acha que poderiam ser mais eficazes aqui no Brasil. O que falta para que a tua vida seja melhor, ou que você acha que poderia melhorar, que ainda não está 100% aqui? Ao teu ver, assim, pelo tempo que tu tá morando aqui. Eu acho, no tempo que eu vejo aqui, por exemplo, diferenças, aqui nas lojas tem de tudo, lá tem muitos problemas com as lojas, que falta muitas vezes algumas mercancias nas lojas, isso está 100%, mas aqui o principal problema que tem comparado com lá é que aqui tem muito desemprego e poucos trabalhos. Lá tem muitos trabalhos e há mais possibilidades a la hora de desempregar. Claro, não tem uma função econômica muito boa, um salário adequado com o trabalho que você desempenha, mas tem muitas mais possibilidades do que aqui, que eu acho uma das principais coisas que falta, porque muitos jovens aqui, muitas vezes se matando para estudar uma carreira e não passam, jovens sonhando estudar, por exemplo, medicina, direito e não conseguem passar, são jovens que realmente estudam e se mexem em isso. Então eu acho que é uma das principais coisas que tem o dever o governo do Brasil com o futuro da nação, que são os jovens. Acho que é uma das principais coisas que deve, não para mim, sino para os jovens em geral do Brasil. Você acha que por ser estrangeiro, por ter vindo de fora, teve uma dificuldade maior para conseguir emprego, ou teve algum problema no momento em que... Porque você é professor de espanhol, né? Por isso eu disse que coube muito bem, porque você veio de lá, é uma língua natural, uma língua mãe, então já fica mais fácil. Mas você sentiu alguma dificuldade para conseguir emprego aqui? Digamos que de cierta manera sí hay dificultades. Lo que acontece es que también, como yo decidí ficar, yo me acolí a una ley que permite que un extranjero pueda ficar aquí en Brasil. Entonces, debido a esa ley que yo me acolí, que es de reconciliación familiar, es que yo pude estar aquí en Brasil. Entonces, por eso es que yo pude tirar mi cartera inclusive de trabajo. Mas geralmente, por exemplo, um estrangeiro tem muita dificuldade, inclusive para fazer uma prova de concurso, porque eu tendria que estar casado, ter filhos, ou ser naturalizado depois de 5 ou 10 anos, para poder fazer uma prova de concurso, porque, digamos, eu faço agora uma prova de Enem, tudo bem, passei por estudar, mas não posso fazer a prova de concurso porque sou estrangeiro e não tenho o papel que me permite a mim fazer essa prova de concurso, porque o concurso agora só está destinado para pessoas que têm cidadania brasileira. Ok. Nós agradecemos muito, Jesus, a sua participação, a sua boa vontade de ter dado para a gente essa entrevista. Esperamos tempos melhores para você aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso país, que apesar dos problemas, nós... Tem as suas qualidades tem as suas qualidades. Então, muito obrigada. A guerra fez com que a família de Laila perdesse a casa e os sonhos de uma vida inteira. Eles tiveram que deixar a Síria e se abrigar num campo de refugiados. Ninguém sabe como essa guerra termina.